Eu sou Elenice Cardoso, design de interiores. Você está no Design Vida. No episódio anterior, nós falamos sobre mão de obra e equipe, né? Toda a sua equipe. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre demolir e construir. Um dos fatores mais importantes também, que eu sempre relato com o meu pessoal de equipe de trabalho, que nós temos que ter muita atenção na hora da gente demolir, né? Encontramos muitas vezes nessa demolição pedaços de cano, conduítes. Isso aconteceu várias vezes em algumas demolições que fizemos para remoção de paredes, quando o projeto assim nos pede. Então, ter muito cuidado na hora de nós fazermos essa tiragem, né, de fiação, tentar, né, fazer com que elas sejam devidamente retiradas, né, isoladas, para que você não tenha aí nenhum problema futuro. A demolição, ela tem que ser muito bem pensada, por isso que existe o projeto, obviamente, mas cada caso exige uma situação diferente. Como eu disse, nós encontramos alguns desafios nessa demolição, mas a responsabilidade que temos que ter sobre isso é de extrema importância. A equipe tem que estar preparada e eu também estou sempre ali supervisionando, olhando, antes da gente quebrar qualquer coisa. E a construção também de novas paredes, ela requer cuidados também, né? Pensar muito no peso que isso vai trazer. Nós estamos falando de apartamentos, nesse caso, onde nós temos, né, as lajes, que a gente tem que obedecer toda a sua densidade. Então, é muito importante nós fazermos isso com cautela. Então, reconstruir também faz parte dessa infraestrutura, ela tem que ser muito bem feita. Como eu disse, é muito importante, mas não podemos esquecer que para fazer toda essa demolição e reconstrução existe uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, onde nós vamos travar todas as regras exigidas, né, nos condomínios e mesmo na nossa lei, né, de construção, porque é importante você ter essa avaliação antes, né, para a gente não ter surpresas. Estamos falando de prédios, quando nós falamos de apartamentos, nós temos aí apartamentos vizinhos, né, tudo que você fizer, nós temos que ter muita responsabilidade. Um detalhe também importante quando a gente faz a remoção, né, de pisos e paredes, principalmente os pisos em áreas molhadas, temos o cuidado também de impermeabilizar essa retirada e com um novo contrapiso, para que a gente não tenha aí dissabores nos pisos sobrepostos. Eu geralmente não gosto de usar piso sobre piso, pensando no que pode vir mais à frente. Então, a retirada desse piso e passando também, colocando essa impermeabilização, vai me trazer muita segurança na hora de eu colocar um piso novo e, claro, bem assentado, bem preparado, isso não vai trazer nenhum problema. Eu tive uma passagem há pouco tempo para ampliação de um apartamento. Nós tínhamos um lavabo e ele realmente estava atrapalhando toda a dinâmica da circulação. Nós queríamos criar um ambiente de circulação, de convivência, integrado com a cozinha, e aquele lavabo estava nos prejudicando nessa parte. O cliente pediu, falou, pode remover se você assim achar importante. E eu simplesmente, realmente tirei as paredes, mas a gente tem que ter um cuidado quando você remove um lavabo ou um banheiro. Você tem que manter as plumadas, você não pode interromper plumadas. A parte hidráulica, sim, porque ela é unitária para cada apartamento. Porém, a parte de plumada, onde vai as bacias sanitárias, não podem ser removidas. Elas têm que ser deixadas no local e você faz um trabalho de detalhamento para que você esconda aqueles canos, né? Para que isso não interfira nunca na plumada e na segurança do prédio.
Nesse caso, eu fiz, nós fizemos um projeto onde eu fiz uma estante e aproveitei exatamente esse cano, fiz como se fosse uma coluna de madeira, ela escondeu, ela está lá, não criou nenhum problema, ficou um ambiente maravilhoso, mas aí nós tivemos esse cuidado de demolição sim, mas de recriar um novo ambiente com esse cuidado de manter toda a plumada como ela está no prédio, Isso é muito importante a gente pensar. Outro caso, outro dia eu tive uma pessoa que me perguntou se podia criar um banheiro. Em apartamentos, não é viável você criar, porque a gente tem, como eu disse, que seguir a plumada. A plumada do vaso sanitário é a parte mais importante que você tem que ter, Não tem como você fazer outro local. Não digo, a parte de hidráulica é sempre muito fácil da gente conservar e acrescentar, mas a parte de bacias sanitárias e tal, não. Então, recriar banheiros não, mas melhorar ou retirar um banheiro é possível sim. Então, isso faz parte também da demolição, da construção de novos ambientes. Sempre com cuidado e com nossa mão de obra especializada, a gente consegue um resultado muito bom. Outro fator importante também é se usamos drywall ou usamos alvenaria. Isso vai depender muito do que eu quero, do que o projeto me exige e também observar o peso dessa parede, se ela vai implicar nessa laje já prevista, já tendo lá naquele apartamento. E isso é possível quando você tem que fazer essa remoção. Agora, casas, quando a gente fala em casa, tudo é possível. Nós temos aí N possibilidades de construir, de refazer, e nós estamos aqui dando dois exemplos, casa ou apartamento. Mas temos que ter muito cuidado nessa alvenaria. Às vezes, o drywall ele pode me facilitar, até pela demanda de facilidade e também de peso. É muito importante pensar nisso. É importante também salientar que quando nós falamos de drywall, nós temos drywall específicos para áreas molhadas. Geralmente a gente usa o verde, ele não traz nenhum problema de umidade, você consegue colocar revestimentos em cima com a maior tranquilidade e muitas vezes na área onde você vai criar um banheiro, uma outra situação, você também tem a facilidade de troca. Se houver lá na frente alguma questão de vazamento, o drywall facilita muito também, que é só remover e você sabe ali onde está. Então isso também é muito importante, porque as pessoas perguntam se pode usar. Pode usar sim, e isso também facilita na obra, agiliza a obra e tem toda a segurança. Resumindo essa parte nesse episódio sobre a reconstrução e também a demolição, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que saber o que devemos demolir. Colunas e vigas, jamais. Paredes, elas são fechamentos. Então, nesse caso, elas só fazem fechamento, mas essas vigas, essas colunas, elas devem ser mantidas. Obviamente, num projeto bem feito, você vai conseguir escondê-las de uma forma mais sutil, ela vai estar lá, ela pode ser totalmente escondida, ou lá escondidinha com um gesso, e aí é uma outra parte que eu vou conversar com todo mundo. Mas é imprescindível para a demolição temos a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Nós não podemos tirar e remover algo que vai nos dar problema na estrutura. Isso jamais. Então, a responsabilidade de quem faz, ela tem que ser acompanhada pelo profissional e ter também os profissionais adequados para fazer tudo isso. Então, é muito importante que as pessoas não saiam aí demolindo porque é fácil. Não é fácil, tudo tem que ter responsabilidade. Isso é muito importante, é o ponto de partida para fazermos qualquer demolição. Eu sou Elinice Cardoso, design de interiores. Você está no Design Vida, porque cada espaço conta uma história. No próximo episódio, nós vamos falar de instalações invisíveis e ocultas. Até lá!